Estamos começando mais uma aula da mentoria para profissionais de compras. Hoje, aberta também no YouTube, porque é uma aula especial, uma aula com convidado especial. E eu vou dizer para vocês que ele já está aqui nos bastidores. A gente já deixou tudo arrumado para essa aula especial. Uma aula com cara de live, live com cara de aula, mentoria com cara de live. É isso aí, pessoal. O mais importante é o conteúdo que a gente vai trazer hoje para vocês, porque a gente vai falar sobre transformação digital, inovação, tecnologia aplicadas a compras. O mundo de hoje não tem como a gente viver sem tecnologia. Não tem como a gente falar de suprimentos, de procurement, da nossa tão amada área de compras, sem falar em tecnologia. E hoje eu vou conversar com o Léo Ferreira daqui a pouquinho, lá da Fenzu, uma empresa 100% voltada para essa área de transformação digital e melhoria de processos, inovação através da tecnologia aplicada à área de compras. Então, a aula de hoje, a mentoria de hoje, a live de hoje, como você queira chamar, tem realmente o apoio da Fenzu, que é a nossa parceira de conteúdos para a área de compras aqui junto com o Estratégia de Compras. Já estou aqui com os meus alunos da mentoria para profissionais de compras no Zoom. Essa live aqui vai ficar gravada para os alunos da mentoria, para os membros da plataforma do Estratégia de Compras, e a galera que está ao vivo comigo aqui no YouTube é mais do que bem-vinda a estar com a gente na nossa plataforma, porque todas as terças-feiras, às 19h30, todo mundo já sabe, é dia de mentoria para profissionais de compras, é dia de encontros ao vivo. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, durante todo o mês de março e abril, nós abordamos os aspectos relacionados a soft skills aplicados em compras. O que é que o comprador precisa desenvolver para realmente equilibrar os hard skills, as competências técnicas, junto com as competências mentais, emocionais, comportamentais. Nós somos avaliados na nossa carreira, dentro da nossa empresa e pelo mercado, pelo balanço dessas duas habilidades, ou melhor, das habilidades que estão inseridas aqui no hard skills com as habilidades do soft skills. Então, todo mês de março e abril, estamos fechando hoje, nós falamos sobre inteligência emocional aplicada em compras. Depois, no encontro seguinte, gestão do tempo e produtividade em compras. Se o comprador não souber gerir o seu tempo, ele está perdido. Vai ter que trabalhar final de semana, vai precisar trabalhar até mais tarde na empresa. Tudo bem que isso aconteça de vez em quando, não pode ser uma rotina. E você não pode ser taxado como um comprador que trabalha a todo momento, abrindo mão da sua família, das suas atividades pessoais, contra o trabalho. Então, todo mundo precisa gerir o tempo e gerar mais produtividade, o comprador mais ainda. Depois nós falamos sobre resolução de problemas e criatividade. Quem não tem problema na empresa? Quem não tem problema na área de compras? Quem não precisa resolver problemas praticamente todos os dias na empresa? Nós falamos sobre essa habilidade de resolver problemas, de encarar os problemas, entender problemas como possibilidade de crescimento da empresa. Quantas vezes a gente não ouve falar, pô, ainda bem que alguém sentou aqui, resolveu esse problema que já perdurava há muitos anos. Ainda bem que, pô, a Sandra resolveu esse problema, o Leandro resolveu esse problema, o Thiago, a Aline, seja quem for. Alguém teve a iniciativa e a criatividade para resolver esse problema que já perdurava há muito tempo. E aqueles que assim fazem, naturalmente, se destacam na carreira. E compras, ó, tá sem problemas para encarar e resolver. Depois nós falamos sobre pensamento analítico e inovação, e novamente falaremos hoje sobre inovação, com essa pegada de transformação digital. Pô, o
profissional de compras ele precisa ter um pensamento analítico, ele trabalha com dados, ele trabalha com informações, ele precisa transformar isso em estratégias para as melhores tomadas de decisão e como utilizar a tecnologia e a inovação para extrair o melhor desses dados, transformá-los em possibilidades de estratégias para as suas negociações com fornecedores e dentro da empresa. Então, a gente falou desse mix entre pensamento analítico e inovação. Depois falamos da importância de você ter uma marca enquanto comprador na sua empresa. Como é que a empresa te vê enquanto comprador? Qual é a sua marca? O que você exprime, expressa para as pessoas ao se relacionar? E qual o teu grau de influência das negociações dentro da empresa? Isso é muito importante para o profissional de compra. Aquele que realmente tem uma boa marca na empresa, que é visto pelas outras áreas como uma pessoa proativa, comunicativa, resolvedora de problemas, que realmente toma a dianteira da situação e busca a solução, são essas pessoas que têm maior influência social e que naturalmente vão progredir e serem promovidas. E já que eu falei de serem comunicativas, falamos também sobre a importância de saber se comunicar dentro da empresa e, a reboque, falamos sobre a importância de saber fazer boas apresentações, seja na empresa, seja fazer uma boa comunicação com fornecedores, ter clareza, objetividade, conhecer sobre o que está falando, ter um planejamento para se comunicar junto ao requisitante, junto com o gestor, junto com as outras áreas, ter uma coerência ao apresentar uma proposta ao fornecedor de uma mudança nas condições contratuais e também saber apresentar os seus resultados em público. Os profissionais que têm as habilidades relacionadas à comunicação e de apresentação em público são aqueles que se destacam, não só pelos resultados que geram, mas a forma como eles se comunicam. Mais uma vez, de forma objetiva, com clareza, com fluência. E fechamos essa trilha de soft skills na mentoria para profissionais de compras, falando sobre lifelong learning, essa habilidade tão importante que as empresas estão esperando de todos os seus profissionais, e na área de compras não é diferente. É a capacidade de estar sempre em aprendizado contínuo, aprendizado diretamente ligado aos seus objetivos, quanto comprador, enquanto profissional, mas também relacionados aos objetivos da empresa. Como é que você tem que estar alinhado àquilo que você desenvolve com aquilo que a empresa espera de você? Não espere que a empresa vá ficar investindo em você para você crescer. As empresas já entenderam que o conhecimento está público para todo mundo. Todo mundo tem essa oportunidade de se desenvolver. O conhecimento está aí. Eu brinco que o conhecimento está a 2 cliques. A 2 cliques. E as empresas vão cada vez mais valorizar os profissionais que realmente buscam conhecimento, aprendizado de maneira contínua. E ela percebe e promove esses profissionais naturalmente. Para vocês verem como é que funciona a mentoria para profissionais de compras, que tem lá diversos treinamentos, né? Seja o treinamento de estratégias de sourcing e técnicas de compras, o treinamento de negociação para compradores, que deu origem ao meu livro, Negociação para Compradores, o treinamento de gestão de contratos aplicado em compras, porque chega daquele blá blá blá, aquele juridiquês, aquele advoguês na hora de estudar contratos. Aqui o foco é realmente aquilo que o comprador precisa aprender. Treinamento novíssimo de liderança em compras, primeiro treinamento de liderança em compras do Brasil, principais técnicas aplicadas em gestão de pessoas, olhando realmente a forma de gerenciar a área de compras. Eu posso dizer isso realmente com muita eloquência, porque já gerencio setores de compras há muitos anos. Errei muito,
acertei demais e tudo isso eu coloquei no treinamento de liderança em compras. Primeiro treinamento de gestão de pessoas na área de compras do Brasil. Tem mais um treinamento que é o mais difundido de estratégia de compras, é o sprint do comprador, que é o sprint do comprador estratégico, como sair do operacional e vir para o estratégico de maneira rápida e direta, tudo através de exercícios práticos, estudos de caso, e em breve está chegando aí o treinamento de tributação em compras, porque o comprador, além de aprender, ter que aprender taxas, tributos, impostos, agora com a reforma tributária vai precisar realmente se atualizar. Então a gente está trazendo esse treinamento para vocês e a gente vai anunciar muito em breve. Beleza, turma? Fiz essa introdução aqui para que a gente possa realmente colocar todo mundo na mesma página. E você que está aqui com a gente no YouTube, a gente vai ter duas surpresas para vocês ao longo da aula live de hoje. Uma delas, quem vai trazer é o meu parceiro, Leonardo Ferreira, e a outra sou eu que vou trazer para vocês, tá? E a minha eu vou adiantar. A minha eu vou adiantar. Eu vou sortear para vocês que estão aqui com a gente no YouTube duas inscrições para o novo programa do Estratégia de Compras. Mas eu vou deixar para falar isso daqui a pouco, porque agora a gente tem encontro marcado com o meu parceiro Leonardo Ferreira, da Fenzu. Vem para cá, Léo. Vamos conversar sobre o tema de hoje, transformação digital em compras. Boa noite, Léo. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Só não estou cara. conseguindo liberar minha câmera aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Olha aí, isso aqui é comigo. Papá. E aí, agora você vai funcionar? Agora sim. Sabe, faz Fazer ao live, vivo. fazer live escondido não dá, né? Não dá, não dá, não dá. Deixa eu ver se eu te vejo agora aqui. Acho que agora sim. Ah, agora sim, agora sim. Show, Como é que tá, Léo? Tudo bem? show. Tudo bem, Xará. E você, como é que tá? Tudo bem, tudo ótimo, cara. Espero que esteja Boa. bem com você também. Você está aqui no Rio. Sim, no Rio. Te agradecer aí por mais uma vez me convidar para essa live, falar com pessoas aí bem interessantes, falar sobre um conteúdo que gosto muito de abordar, que é o tema de inovação, que é o tema de transformação digital, que é algo que está no meu dia a dia e espero conseguir agregar aí algum valor para a galera que está vendo a gente. Muito bom, Léo. Antes da gente entrar no nosso bate-papo aqui, vai ser realmente assim, acho que fica leve, fica descontraído, mas com muito conteúdo, né? Tudo que a gente vai trazer aqui, pessoal, tem tudo a ver com as tendências na área de compras. Eu nem digo que é uma tendência mais, eu digo que é uma realidade na área de compras, né? Trazendo sempre exemplos práticos de como isso está acontecendo nos dias de hoje, né? Essa é a minha forma de trabalhar. Quem já me conhece há muito tempo sabe que não adianta eu trazer teoria para vocês, que vocês não vão fazer nada com a teoria. É teoria somada à aplicação disso na vida real, e lá meus alunos sabem, exercícios práticos para realmente fazer a diferença na carreira. Léo, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para a turma, falasse um pouquinho do seu trabalho à frente da Fenzu. Show. Então, Léo, como você sabe, né, alguns aí já devem me conhecer de outras lives. Eu sou o fundador da Fenzu, né? Cuido ali de toda a ideação da plataforma, né? Eu fui da área de compras durante um tempo, mas também sou sócio de uma fábrica de software, né? Que é a TeamSoft. Então, na TeamSoft, a gente é especialista em desenvolver soluções personalizadas de aplicativos, de sistemas, né? E o Fenzu é uma das frentes aí da TeamSoft, mas mais voltado mesmo à área de suprimentos, à área de compras, e porque é a área da onde eu vim, né? E uma área que eu tanto gosto de falar, de um assunto que me interessa muito e assim eu compartilho muito da dor que algum de vocês ainda vivem, de ser ainda um comprador muito atarefado ali de atividades manuais que podem ser otimizadas, automatizadas, a depender de cada cenário. Então, assim, muitas vezes a gente fica muito ansioso por conta de tudo que a gente acompanha relacionados à tecnologia,
inteligência artificial, automatização de processos, e às vezes você olha para o seu processo em si e fica muito tenso, porque talvez você não, na prática, não consiga aproveitar 1% do que você está vendo no LinkedIn, gente com cases lindos. Isso gera muita ansiedade do profissional, né? Então, eu gosto muito de abordar esse tema de uma maneira mais sóbria, entendendo cada cenário, entendendo que cada caso é um caso, e não achar que a solução para todos os problemas é igual para todo mundo, entendeu? Então, assim, eu gosto mesmo de tratar cada problema de uma forma diferente, porque cada um sabe o cenário que vive, né? Então, assim que eu gosto de abordar esse tema inovação, não ser um guru, né? E sim ser um amigo aí na jornada da galera. Muito bem, Xará. Beleza, cara. O que eu percebo, eu já começar a trocar uma ideia com você e a gente gerar conteúdo para a turma aqui, é que a gente já passa por uma transformação digital há muito tempo, né? Eu vou fazer 50 anos muito em breve, sei o que é passar do analógico para o digital, mas a gente sabe que as coisas foram, de alguma maneira ou de outra, engateando, né? A gente teve entrada ali dos faxes, depois vieram os e-mails, vieram as soluções do Bill Gates para solucionar a nossa vida do dia a dia. Tudo isso foi de etapa em etapa, né? Aí depois vieram os ERPs, que chegaram para ajudar bastante a forma de administrar os números dentro da empresa. Vieram os e-procurement e agora essa grande onda de inteligência artificial, blockchain, chatbot, data-driven, que vem mexendo com a cabeça de todo mundo na vida profissional e na vida pessoal. Entretanto, a percepção que eu ainda tenho, você pode até me corrigir se eu estiver errado, que apesar de toda essa tecnologia que a gente utiliza no nosso dia a dia, celular ali com 2, 3 cliques, conseguindo acessar o que a gente quiser ao redor do mundo, com todo esse mundo touch que a gente vive na palma da nossa mão, Wi-Fi, tudo isso que as crianças hoje, os jovens, já nasceram com tudo isso muito fácil. Eu ainda percebo empresas ainda, departamentos de compras ainda, presos a e-mails na sua comunicação com fornecedores, nas suas comunicações dentro da empresa com solicitantes, ou seja, o comprador falando com fornecedores, enviando RFPs, RFQs, RFIs, tudo por e-mail, e ao receber cotações, propostas, planilhando isso em Excel para fazer os seus comparativos, etc. Aí eu te pergunto, quais alternativas digitais que a gente tem hoje disponível para substituir essa coisa operacional braçal, que é o uso de e-mail, de planilha de Excel, que a possibilidade de erro é enorme. Então, que alternativas digitais a gente pode utilizar em substituição de e-mails, planilhas, para cotações e etc., Léo? Beleza. Então, Léo, assim, eu acho que é muito do que eu falei na introdução, né? Que a gente precisa muito analisar cenário a cenário. Mas se eu tenho uma empresa ainda que trabalha com cotações por e-mail, com requisições por e-mail, eu já consigo visualizar que é uma empresa que não tem uma cultura do digital ainda, né? Porque em 2025 pensar que ainda algumas empresas estão trabalhando suas requisições via e-mail é uma realidade, mas ela está muito para trás. Então, assim, não adianta eu chegar para essa empresa e falar, olha, existe uma inteligência artificial que vai conseguir interagir com o requisitante e vai construir requisições de maneira automática, de acordo com a interação do requisitante. Não, não é isso que esse cara precisa ainda. A gente precisa dar um passo atrás. Né? Então, hoje a gente tem aí muitas soluções de e-procurement que são consolidadas, tá? Eu poderia falar aqui do Fenzu, mas existem outras inúmeras soluções que mapeiam todo o processo, centralizam o processo. Porque se você trabalha com troca de e-mails e planilhas de Excel, a primeira coisa que eu consigo identificar é que as informações elas não estão centralizadas. Se alguém amanhã quiser auditar um processo,
provavelmente ela vai ter uma dificuldade enorme e provavelmente não vai conseguir auditar esse processo de aquisição. Então, eu preciso primeiro olhar para a centralização das informações. Então, sistemas de procurement é um centralizador de informações. E aí eu tenho soluções de procurement que atendem cenários muito diferentes. Né? Eu tenho soluções que são muito robustas, às vezes para empresas que não precisam de soluções tão robustas assim. Então, você vai olhar primeiro para o seu processo. Como é que ele funciona hoje? Qual é o meu volume volume de informações que eu tenho, volume de compras, de aquisições que eu tenho no mês. Né? Eu preciso realmente de uma base de fornecedores por parte dessa plataforma de procurement ou não? Eu só preciso de uma plataforma que me ajude a organizar os processos. Então, assim, a gente precisa muito olhar para o cenário atual, analisar o nosso cenário atual e, em cima desse cenário atual, procurar a melhor solução. Eu não consigo realmente aprovar a contratação de um sistema de e-procurement. Assim, primeiro que provavelmente a sua empresa tem um problema cultural mesmo de investir no digital, e isso é complicado. Mas, de repente, a gente pode ali optar por soluções paralelas. Eu vou usar um Asana, que é um sistema que ajuda a organizar processos, por exemplo, e eu vou trabalhar que os meus requisitantes façam as solicitações através do Asana. O Asana tem ali uma solução gratuita, que provavelmente vai atender a todas as requisições. Hoje existem algumas soluções que fazem integração sem você ter que fazer, sem você ter que programar. Por exemplo, o Zapier, tem o NTN e inúmeras outras aplicações que elas integram soluções de mercado de maneira simples. Então, assim, às vezes é difícil, né? Você precisa mesmo de alguém mais técnico para ajudar, mas são soluções que você consegue criar, às vezes assistindo um vídeo no YouTube. Então, tenta muito primeiro olhar para o processo atual, se existe, quais são os gargalos nesse processo, para, de fato, identificar qual é a solução mais interessante. E aí, agora, se você já tiver num nível de maturidade maior, aí você pode até pensar em chatbot, um chatbot com inteligência artificial que vai conseguir interagir com o requisitante e aí vai conseguir construir uma requisição de maneira automática. Né? E além de consolidar as propostas de maneira automática também, e talvez até já indicar o melhor fornecedor para você. Então, assim, entende o seu cenário primeiro, entende o seu cenário, dá um primeiro passo para, de fato, começar esse processo de mudança. Não adianta pegar um canhão para matar uma formiga. Não adianta, isso não vai funcionar. Então, vamos lá, olha primeiro para o processo, e olhando para o processo, você vai buscar uma solução no mercado com base nele. Vitor Léo, eu gosto sempre de dizer que muitas empresas, gestores de médias e pequenas empresas, acham que soluções digitais, otimização dos processos de compras é só para empresa grande. Só para empresa grande. Mas se serve para empresa grande, que tem milhões de processos. Eu trabalho em multinacionais desde que eu me formei, eu já vou dizer, desde 2002. Eu tenho mais de 20 anos de formado, mais de 20 anos de mercado. E as multinacionais, o que não faltam as multinacionais é processo. Elas precisam ser muito procedimentadas. Se a gente consegue implantar uma transformação digital, uma digitalização dos processos corriqueiros da área de compras em empresas grandes, em empresas médias e pequenas, eu acredito que seja muito mais simples. Porque você tem muito menos interfaces ali para poder linkar, por exemplo, contas a pagar com compras com uma plataforma de comunicação com o mercado, e tudo ali de maneira auditável. Se a gente for pegar uma empresa grande que fez isso há um tempo atrás, e eu posso dizer o nome aqui sem problema nenhum do sistema que eles usaram, por exemplo, o SAP Ariba, uma empresa enorme como uma Unilever, essa empresa conseguiu reduzir em 30% o tempo médio de cotação. Olha só, 30% o tempo médio de cotação. Quantas milhares de cotações uma Unilever não faz ao redor do mundo inteiro?
Imagina para uma empresa de médio, pequeno porte. Se uma Unilever tem muito processo, conseguiu reduzir em 30%, imagina a implantação de uma transformação digital, de um processo digitalizado, de um processo tecnológico de verdade aplicado em compras, pode fazer uma empresa de pequeno e médio porte. Se numa Unilever é 30%, imagina uma empresa menor. Então, é caso a caso, como você falou, é entender o seu processo, como é que ele pode ser customizado, como é que ele pode ser transformado de maneira digital, passo a passo. Não vai ser de uma hora para outra. Ele não vai Exatamente. nascer pronto, muito menos ele vai parar por ali, né? Porque a gente pode ir agregando e melhorando os processos de compra a cada dia. Mas tem algo que eu tenho falado, Léo, muito ao longo desse final de mês de abril, e vou continuar falando agora no mês de maio, é sobre uma técnica chamada de Spend Analysis. Quem está acompanhando minhas postagens no LinkedIn, no Instagram, está vendo que eu tenho falado isso quase todos os dias. Spend Analysis, Spend Analysis, Spend Analysis. Porque o comprador que não entende o histórico de compras da sua empresa, histórico de compras daquilo que ele compra de maneira corriqueira, no dia a dia, história de compras da sua empresa com os fornecedores mais importantes, seja no aspecto geral ou mais importante da sua carteira, aquela carteira que você toma conta. Se você não conhece o histórico de preços, não conhece as compras anteriores, como é que você vai tomar decisões hoje olhando para o futuro? Então, Léo, como é que você entende o processo de digitalização como um facilitador desse acesso de histórico de preços, de compras anteriores, para que o comprador possa transformar esses dados em informação para fazer boas negociações, melhores tomadas de decisão, selecionar os melhores fornecedores, apresentar uma solução dentro da empresa. Perfeito, perfeito. É, a gente acaba caindo no mesmo lugar da resposta anterior, né? É exatamente a questão da centralização das informações. Se você não tem as informações centralizadas, muito provavelmente, na verdade, certamente você não vai conseguir ali fazer uma pesquisa, uma avaliação do se você está comprando muito mais caro, você pode até lembrar da última compra, né? Se ela de repente aconteceu em pouco tempo. Mas se não é um item que você compra com recorrência, muito provavelmente você não vai saber. Né? Ao mesmo tempo, alguns itens eles acabam tendo influência do mercado, então você precisa acompanhar o fator externo. Né? Então, são informações que também são relevantes. É muito isso do que você estava falando, né? A transformação digital, ela no final do dia ajuda na tomada de decisão. A digitalização ela te ajuda na tomada de decisão. A gente sempre está falando sobre o comprador como profissional estratégico, mas não dá para ser estratégico quando você não tem informação. Você não tem informação consolidada, você não tem informação centralizada, então você não consegue tomar decisão nenhuma. Ou a decisão que você vai tomar, ela provavelmente não vai ser a decisão assertiva. Então, mais uma vez, a gente cai no mesmo lugar, de ter um local que pode ser, novamente, um sistema de procurement, que pode ser até mesmo, talvez, seu ERP. O grande problema do ERP é que, muitas vezes, no ERP, para você ter informação, você precisa passar por um processo moroso, né? Porque o ERP, ele gerencia muitas outras informações, além dessas, as informações de compra. Então, geralmente, no e-procurement, as soluções de procurement você tem informação de maneira mais fácil, né? Porque, beleza, eu tenho essa informação no meu RP, mas você precisa extrair um relatório, desse relatório você precisa limpar as células que não fazem sentido, criar um dashboard a partir do relatório que você extraiu. Então, assim, no final, você está tendo um trabalho gigantesco para poder tomar uma decisão, né? Agora, se você consegue, de fato, pegar as informações do ERP e conectar um BI de maneira automática e criar os indicadores ali, aí beleza. Aí você consegue tomar a sua decisão em relação ao histórico de preço de uma maneira mais fácil, porque você vai ter a informação de maneira mais fácil. Então, assim, você precisa ter a informação centralizada e precisa também ter um fácil acesso a essa informação. Senão, muito provavelmente, a rotina vai te engolir de uma maneira que você, quando precisar, não vai conseguir fazer aquela análise necessária para você tomar a decisão correta. Porque, do mesmo jeito que você precisa
fazer aquela compra, existem talvez inúmeras outras demandas que também necessitam de você, e você vai fazer um trabalho mais ou menos. Então, nesse caso, para esse tópico em específico, não basta eu ter as informações centralizadas, mas eu preciso também ter fácil acesso a essas informações. Então, acho que essa é a melhor resposta para essa questão da digitalização e do acesso ao histórico de preços. Eu vou pegar o gancho que você falou aqui por último, né? Assim, fácil acesso às informações. E isso para a vida do comprador é fundamental, porque uma das principais justificativas que me dão no dia a dia, por não conseguirem se preparar, se planejar para uma negociação com o fornecedor, é que o comprador não tem tempo. E por não ter tempo, entra numa negociação simplesmente ali buscando desconto, fazendo uma pressão no fornecedor, barganhando ali por preço. E quando você tem acesso, como você mencionou muito bem, fácil aos dados, às informações, e você consegue extrair dali tendência, ver picos e vales, conseguir fazer uma compilação de itens que tem a mesma família, né, por categorias, você minimamente vai para uma negociação sabendo a sua condução ao longo da negociação, por onde eu vou, né? Pô, eu tenho uma zona de possível acordo aqui com ele, eu já sei que o preço desse fornecedor já variou desse para esse, né? Tem alguns picos aqui que podem ser coisas sazonais, eu preciso tirar da minha análise, tem alguns vales aqui, mas eu tenho uma média, né? Até onde eu posso ir com esse Exatamente. fornecedor, que eu sei que eu posso apertar que ele vai chegar lá, né? Exatamente. Ou em que momento eu estou negociando que é razoável que ele até me cobre esse valor, porque o momento, né? Eu vejo aqui no mês de abril, por exemplo, normalmente tem um pico, tem um vale, então tem que entender que o momento é esse. Eu vou para uma negociação amparada em dados e não de uma maneira subjetiva, né? Ah, eu tenho que conseguir save, eu tenho que conseguir save. Cara, e fica entre a gente, né? Na mão do palhaço, fica na mão do fornecedor. Exatamente. E assim, e não é só você analisar o histórico de compras, é o histórico de cotações, né? Sim. Porque às vezes você orçou com um determinado fornecedor que naquele momento não estava com preço competitivo por algum motivo, mas talvez em outro momento ele possa ter, né? Então, assim, ou ele tinha um preço que não era o melhor, ou melhor, ele tinha um bom preço, mas naquele momento o prazo dele não te atendia e você acabou tendo que comprar com outro fornecedor que vendia um pouco mais caro, mas te entregava no prazo. Então não basta você olhar também só para o seu histórico de aquisições. Também tem que olhar para o seu histórico de negociações. Na verdade, você falou outra, né? A gente está falando aqui de histórico de preço, histórico de prazo. Né? Exatamente, Histórico exatamente. de prazo, também tem histórico de prazo. Então, tudo isso eu vou levar para uma mesa de negociação, eu vou levar preço, eu vou levar prazo, eu vou levar condição de pagamento. Hoje ele está me dizendo que só pode receber com 30 dias. Ano passado eu já paguei a ele com 60, né? Foi Exato. em outro momento. Como é que a gente traz isso para dentro do jogo, né? Eu preciso entender, né? A gente fala, se você conhece a história, você consegue entender o presente e pode migrar melhor para o futuro. Então, através do histórico, não só de preço, mas do histórico em geral, não só de compra, você falou muito bem, mas de cotação com os fornecedores, não só a compra, que é tão importante, as cotações que você faz também, elas precisam estar muito bem armazenadas e, em geral, geralmente não ficam, né? Ficam lá armazenadas as propostas no PDF, vou dizer assim, mas o histórico de preços ofertados pelo mercado que não foram utilizados pela sua empresa, seja ele com o momento que a empresa esteja vivendo, a decisão que ela tomou naquela situação, não ficam. Então, eu tenho que buscar o histórico de cotação por um lado, eu tenho que buscar o histórico de preço que ela me fez num contrato, numa ordem de compras, para poder tomar as melhores decisões. E, pô, a gente percebe que, realmente, se a gente tem esses dados de maneira mais rápida, mais fácil, o meu comportamento numa negociação, ele muda. Ele É muda e isso. muda bastante. E quer ver outro fator importante, Léo, que eu vejo aqui na pele de comprador, que eu ainda sou, né? Apesar de ser, além de ser gestor da área de compras, a gente está sempre comprando também, assumindo Sim. a posição do comprador muitas vezes por conta da correria do dia a dia.
e grandes contratos, quem gere geralmente na empresa também é o próprio gestor da área de compras, nas nossas negociações dentro da empresa, quando a gente tem que dialogar com o requisitante e mudar o fornecedor pelo outro. Como é que você faz isso? Tem que trazer dados históricos, né? Tem que trazer dados históricos para comparar. Oh, eu nunca comprei isso na empresa, essa marca não serve, esse fornecedor eu nunca utilizei, mas espera aí, a gente já utilizou. E ele atendeu muito bem. E se o requisitante falar o contrário? Não, ele atendia muito mal, não aqui, ó. Atendeu bem, entregou no prazo Exatamente. e tal. Então, o Exatamente. histórico é o amparo, né? É o braço direito do próprio comprador para melhores tomar de decisão nas negociações internas e externas. Eu vou para uma outra questão aqui, mas antes disso, deixa eu ver aqui no chat. A gente tem um comentário muito interessante aqui da Maria Eduarda Bandeira Xavier. Muito obrigado, Maria, pela colocação aqui. Ela diz o seguinte: faz 2 anos que mudamos nosso sistema. Antes, utilizávamos apenas um receptor de chamadas e todo o processo era tratado por e-mail. A vinda de um sistema de compras voltado para cotações e concorrência trouxe uma grande diferença, especialmente em termos de organização, otimização e compliance. Léo, pega uma carona para falar de compliance, o quanto é importante ter uma plataforma dentro da empresa para gerir compras quando a gente fala de compliance, cara. Segurança, né? Assim, você, enquanto comprador, é lógico que eu tenho certeza absoluta que todos que estão aqui são pessoas extremamente confiáveis, mas quando você tem uma plataforma, um e-procurement, você fica muito tranquilo de que você está tomando a decisão em cima de dados, que você está tomando a decisão mais assertiva, e não deixa uma ponta solta, digamos assim. Do mesmo jeito que gestores, né, olhando agora para o papel da gestão, quando o seu setor de compras trabalha com o e-procurement, trabalham com algum sistema que centraliza as informações, você tem muito mais tranquilidade para poder, você tem muito mais segurança de que você pode deixar ali tua equipe muito à vontade para trabalhar, porque a qualquer momento que você quiser auditar algum processo, você vai conseguir com grande facilidade. Né? Então, tanto é tão bom quanto para o comprador, quanto para o gestor da área. Tá? Então, esse é um ponto que é muito básico e muito necessário. Isso mesmo, Léo. Assim, eu digo que o comprador, né, compras em geral, ele tem que ser igual a mulher de César, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Não pode haver Exatamente. nenhuma dúvida alguma dos processos de compras e da integridade do comprador. Andando mais um pouquinho aqui, né, deixa eu te perguntar uma coisa de uma pergunta que eu tomei nota, que acho que é fundamental a gente falar sobre isso aqui, porque é uma das dores da área de compras, com certeza posso dizer, porque já vivi, né? De que maneira você acha que é possível automatizar a reposição de itens que são recorrentes, sem comprometer o controle do processo? Muitas pessoas Esses, falam assim, eu vou automatizar, mas eu vou perder o controle disso da área de compras, né? Acham que vai passar a margem de compras. A compra vai parar de perceber isso aqui como uma compra no qual ela tem que gerenciar de alguma forma, né? perder o controle você nunca vai, porque a máquina ela só faz aquilo que você manda ela fazer. Esse é o primeiro ponto. Mas esse já é um tópico que é um pouquinho mais avançado a depender do cenário que você vive. Né? Se você não tem os processos bem definidos, eu te aconselho a tratar esse item mais no futuro. Né? Geralmente, a empresa que está olhando para automação de reposição de itens, ela já é uma empresa que tem os processos muito bem estruturados e que, de alguma forma, já tira proveito da digitalização de processos. Mas, quando você olha para essa questão da reposição, geralmente você vai olhar ali para itens que você... Primeiro, você vai ter que fazer uma parametrização, né? Você vai precisar fazer uma análise muito criteriosa desses itens, e geralmente são itens de baixo valor, né, para você fazer recorrência de pedidos.
de maneira automática ou automatizada. E, assim, existe também um outro tópico. Você pode automatizar o processo, mas você só startar ele após a sua aprovação ou a aprovação de alguma outra pessoa da sua área. Então, a máquina ela faz parte do processo, ela pega, cria a cotação, gera o pedido de compra, mas o pedido de compra ele só é enviado para o fornecedor após o seu ok. Tá? Então, a gente pode fazer uma configuração de um workflow a depender da sua segurança naquele processo. Né? Então, olha, eu ainda não quero que esse pedido ele seja enviado diretamente para o fornecedor, porque eu ainda não estou seguro quanto a isso. Então, você pega, automatiza parte do processo, mas ainda faz uma última checagem antes do envio para o fornecedor. Então, isso também é uma opção e acaba sendo interessante. E muitas vezes também existe uma insegurança, porque vai falar, mas nem sempre eu vou conseguir comprar com o melhor preço. Mas às vezes são itens de custo tão baixo que o trabalho que você está tendo, orçando manualmente, cotando manualmente, criando pedidos manualmente, está trazendo mais custo para aquela aquisição do que você comprar com um fornecedor que talvez seja centavos mais caro, mas que você já tem ali o preço pré-fixado, né? É esse pensamento que eu sempre tento colocar na cabeça de todo comprador. Saving é importante, sim. Importante não, é fundamental na área de compras. Eu tenho que buscar sempre as melhores condições comerciais no mercado. Mas eu tenho que olhar o todo, né? Pô, se eu gasto parte do meu dia, a minha hora sagrada na empresa, fazendo cotações de coisas que são corriqueiras, recorrentes. Mês que vem eu volto, daqui a 2 meses eu volto, faço a mesma coisa. Quanto custa eu fazer isso? E se eu otimizasse uma boa parte desse processo, no final passa por mim, não tem problema. Eu dar a última checada, boto uma barreira no sistema, passa por mim, mas toda a parte operacional eu coloco a cargo de uma plataforma, né, que vai poder buscar no mercado dezenas de fornecedores do mesmo item ou similar, se assim puder, e eu, no final, só dou um check se aquilo foi realmente feito da maneira processual que minha empresa colocou, da forma que precisa ser, e eu, no final, dou um check, eu gero a ordem de compras e recebo produto conforme o prazo acordado. Não tem problema algum, até que, como você falou, né, a minha empresa já esteja bastante acurada para que isso aconteça de maneira tão automática que eu não precise passar por compras. Entretanto, compras vai precisar acompanhar isso de tempos em tempos, porque ele vai precisar checar como é que as coisas estão acontecendo. Deixa eu ver aqui uma pergunta do nosso aluno, Tiago Castão, sempre trazendo perguntas pertinentes aqui. Deixa eu subir aqui para a gente olhar. Vamos lá, só um minutinho. Opa. Vamos lá. Tiago, obrigado pela pergunta. Muitos e-procurement fazem muito bem o feijão e o arroz, materiais diretos, MRO. Porém, quando fala-se em prestação de serviços, muitas vezes deixam a desejar ou mesmo necessitam de muitas customizações, o que os deixam sem uso para utilização de contratação de serviços. Qual o nosso papel como comprador para auxiliar nesse passo para a implantação? O que você acha, Léo, quando a gente fala de serviço? Legal, legal. Eu acho que cai muito na minha primeira resposta, assim. As soluções de procurement, elas são construídas para atender uma dor comum, tá? Então, assim, muito provavelmente, quando você tem um processo que é muito singular e a contratação de serviços no geral, ela é muito mais complexa, né? Porque serviço não adianta, você não compara preço. É muito complicado você fazer uma comparação do melhor fornecedor para a contratação de um determinado do serviço. A inteligência artificial hoje é algo que ajuda muito nesse sentido, né? Mas aí já é um step mais avançado. Né? Se de repente você trazer ali 2 propostas de contratação de serviço e dar
essa informação para uma inteligência artificial, trazendo contextos em relação, de repente, às empresas que estão orçando para você, de repente trazendo também um histórico de contratações anteriores dessas empresas, caso você possua, talvez aí ela consiga te trazer, consolidar informações de maneira que te ajude a tomar uma decisão. Mas quando a gente fala de serviço, realmente é muito difícil você encontrar uma solução produtizada. Então, aí eu acho que é um assunto que realmente acaba caindo na questão do personalizado. E aí, quando você olha para o personalizado, talvez as soluções que são mais robustas no mercado para você personalizar, elas se tornam inviáveis. Elas realmente vão se tornar inviáveis. Você tentar uma super customização do SAP Ariba, por exemplo, é algo que muito provavelmente vai inviabilizar. A sua empresa vai ficar inviável para a empresa fazer esse investimento. Então, assim, se realmente você enxerga que precisa, de alguma maneira, automatizar tudo ou parte do processo de contratação do serviço, provavelmente você vai ter que buscar uma solução personalizada mesmo, porque as soluções de procurement, de fato, não estão tão maduras quanto para a contratação de produtos. E podendo já ampliar um pouco a resposta aqui, já trazendo um pouco mais de solução para o Thiago, para automatizar processos de compras de serviço, contratos de serviço, a gente tem que ter uma quebra na forma como a gente vai cotar isso para o mercado e reflita exatamente aquilo que é necessário para a composição de custos do serviço. Se eu for falar num serviço, por exemplo, muito típico da minha área, um serviço de soldagem, eu vou poder comparar propostas de uma maneira igual se eu fizer o que a gente chama do breakdown na hora de cotar isso para o mercado. Eu vou lá exigir dos meus fornecedores que ele discrimine para mim quantas máquinas de solda vão ser necessárias, né? O preço da hora máquina parada disponível no meu canteiro ou em utilização, a quantidade de consumíveis, tipos de consumíveis, quantidade de consumíveis para aquela obra, a quantidade de profissionais, de tipos de profissionais e quanto custa cada hora desses profissionais. Se eu tenho isso muito bem desmembrado, o meu requisitante conhece exatamente a necessidade dele, os profissionais, os produtos que vão ser utilizados na obra e as ferramentas, seja lá o que for, eu consigo discriminar isso na ocasião de solicitar uma proposta, né, e comparar isso. Aí eu consigo utilizar a máquina porque ela vai pegar os dados ali comuns e vai ter um fator para poder dizer qual a melhor em relação a preço ou não. Mas vai caber muito a gente, né? Como você falou assim, como a gente, nosso papel enquanto comprador para auxiliar, Thiago, é a gente, junto com o requisitante, elaborar um breakdown para que hoje nossos fornecedores preencham exatamente aquilo que a gente precisa. Uma vez que a gente consiga converter para seleção de um fornecedor, beleza. Aí eu vou trabalhar umas peculiaridades daquele serviço com o fornecedor já selecionado. Então, como a gente pode auxiliar? Dessa maneira, fazendo um breakdown, conhecendo muito bem o que a gente está comprando. Isso acontece, logicamente, só em parceria com a área requisitante. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Excelente pergunta, Thiago. Deixa eu ver se a turma aqui no YouTube tem alguma pergunta também. Deixa eu ver aqui. André Valentim falando com a gente aqui. Obrigado, André. Léo, ele pergunta o seguinte aqui: quais ferramentas ou tecnologias vocês consideram essenciais para uma área de compras digitalizadas em 2025? Você pode trazer para a gente, Léo? Um sistema de procurement. Isso aí não tem para onde fugir, tá? Acho que automações de processos repetitivos, através de RPAs, por exemplo, né, que é algo que aí também já está bastante batido no mercado, mas que é algo extremamente interessante. Acho que, assim, inteligência artificial é sempre um ponto muito delicado, né? É algo extremamente importante, mas é entender cada cenário mesmo, entender cada cenário. Mas acho que o básico é mesmo que o RP todo mundo tem,
eu espero pelo menos que todo mundo tenha, o sistema de procurement e talvez ali os RPAs para ajudar na tomada na automação dos processos, né? Mas o e-procurement ele acaba centralizando todas as informações, o que te auxilia. E é, obviamente, um BI, né? Um BI que consiga trazer as informações de indicadores e que te ajude na tomada de decisão. E muitas vezes vem ali englobado também a questão da gestão dos contratos, né, dentro do e-procurement. Se tiver, ok, o e-procurement já atende, se não tiver, aí é interessante você também ter uma solução que faça a gestão dos seus contratos. Perfeito, Léo. Deixa eu falar com a turma aqui que está no YouTube. Ajuda aqui o canal do Estratégia de Compras, turma. Dê um like aqui nessa live, tenho certeza que está sendo muito produtiva para vocês. Tem dezenas e dezenas de pessoas aqui assistindo a nossa live. Clica no like aqui embaixo, ajuda a Estratégia de Compras a chegar a 3.000 inscritos ainda essa semana, ainda esse mês. É a meta do nosso canal. Então, deixa o like aqui. E se você não é inscrito aí no nosso canal, você pode ser um inscrito 3.000 esse mês no nosso canal. Deixa um like aqui, deixa um like para a gente e a gente agradece bastante. O Léo falou de contrato, né? Que é uma área que eu gosto e gosto muito. Trabalho em contratos há muitos anos e conheço muito bem a importância da área de compras se envolver diretamente na gestão dos contratos. Por isso que eu tenho um treinamento de gestão de contratos na área de compras, né? O comprador ele não pode simplesmente encerrar o seu trabalho depois que ele emite um contrato para o seu solicitante largar de mão. Léo, você conhece os recursos tecnológicos de inovação que ajudam nesse acompanhamento que a gente chama em compras de diligenciamento e do controle da vigência dos contratos com fornecedores? Quando a gente fala de contrato, a gente fala de vigência, está falando de SLA e etc. Então, que recursos tecnológicos você sabe que podem ajudar nesse acompanhamento e controle da vigência dos contratos com fornecedores? Perfeito, perfeito. Assim, eu vou muito no básico que funciona, né? A questão de ter uma solução que você consiga colocar todos os seus contratos e a vigência deles já é algo que provavelmente vai acrescentar valor, né? Hoje a gente tem soluções no mercado que você consegue configurar ali os contratos negociados e à medida que você vai comprando, vai consumindo ali o saldo negociado naquele contrato, né? Consequentemente, vai te gerando alertas, né? Hoje a gente tem ali o contratos, né? Com até utilizando tecnologias mais avançadas, como blockchain, né? Para gerenciamento, mas aí acho que é algo que é muito avançado e muitas vezes desnecessário, mas o ideal é a gente ter ali um local onde você tenha todas as informações, tenha um dashboard com contratos e alertas de status, prazo, o histórico de renegociação automatizado, e até mesmo quando você não consegue ter algo nesse sentido, ter pelo menos ali uma solução simples, onde você consiga, até mesmo nesse caso, numa planilha, de repente conectada a um calendário, que possa te sinalizar e que possa te ajudar a não perder a vigência desses contratos de vista. Então, é mais uma vez, né, a depender de cada cenário, entender a solução que vai fazer mais sentido, mas eu entendo que como a gente está falando ali desde muito do básico, de e-mails, processos por planilhas e tal, eu quero muito bater na tecla do básico que funciona, que atende, e depois a gente ir para algo que seja mais robusto. E tem coisas que podem ser tão simples, né, Léo? Como você falou, é o básico que funciona. Por exemplo, a gente tira a Braskem, por exemplo, tem um caso de sucesso lá, que só pelo fato de ter uma forma de alertar a área requisitante, mas principalmente os gestores de contratos na área de compras, né?
de tempos em tempos, informando quando aquele contrato da qual ele toma conta vai expirar, né? Vai precisar fazer algum tipo de renovação, ou encerrar, ou negociar com outro fornecedor. Então, eles implantaram lá. 90 dias antes tem um alerta, 60 dias antes outro alerta, 30 dias antes outro alerta. De forma que o comprador ele já vai se preparando para uma negociação de renovação, olhando se realmente o fornecedor tem performado de acordo com os Service Level Agreements que foram tratados lá na fase ainda de cotação, de negociação, alerta de 60 dias, alerta de 30 dias, de acordo com a criticidade desses contratos. De repente, contratos relacionados a facilities, né, as administrações internas da empresa, podem ter alertas, de repente, de 30 a 45 dias, mas contratos mais robustos, relacionados ao core da empresa, esse sistema provavelmente alerta com mais antecedência para que a empresa possa, talvez até mesmo, buscar no mercado já uma solução de troca do atual fornecedor, né, de uma maneira bem antecipada. Olha como é simples, né? Isso é muito Highlights, simples, né? avisos, ó, Isso é bem básico. Eu considero isso um item muito básico, né? E você consegue resolver de inúmeras formas. Você pode até ter um trabalho ali, talvez, de ter que cadastrar no seu calendário a vigência de um determinado contrato, mas você manualmente automatiza o negócio. Porque você vai colocar lá, eu fechei um contrato, eu sei que esse contrato ele vence no dia 29 de abril de 2026. Então eu vou colocar ali para ele me informar em janeiro, fevereiro, março e abril. E você vai chegar uma notificação ali para você, olha, o contrato X está vencendo. Então, assim, é uma solução gratuita. Você já tem aí o calendário na sua mão, você já coloca isso para funcionar. Tá? Então, assim, é muito isso. Se eu não tenho o mundo perfeito, eu vou no feito mesmo. e a gente está falando aqui de um caso da Braskem, que é uma empresa bem pequenininha, né? Bem pequenininha, que uma solução simples, dando alertas antecipados, facilitou e muito essas negociações de renegociação de contrato, de quebra contratual, de trazer outra solução, de maneira simples. E muito acontece de errado nas empresas, principalmente por conta de compras, porque quando percebem, já era. O contrato vence semana que vem. Como é que ele negocia com o fornecedor? Como é que avalia se o fornecedor atual está atendendo a performance que a gente acordou no passado? Aí o que acontece? Renova. Não renova porque não dá tempo de buscar outro. Aí você renova com o fornecedor ruim, exigindo que ele melhore, de repente, em requisitos que ele não tem como melhorar. Mas você continua com ele. Você E continua até, com ele. e Não até a adianta. questão da barganha mesmo, né? Quando você consegue se antecipar essa renovação contratual, você primeiro provavelmente vai no mercado, vai olhar a concorrência, e aí vai sentar para negociar com esse fornecedor, sabendo o que tem por aí, né? Quando você tem que renovar correndo, provavelmente você vai fazer um trabalho porco ali de fazer uma renovação muito mais ou menos e talvez aceitar condições que você não aceitaria se tivesse feito primeiro uma pesquisa de mercado. Tá? Assim, até trazendo um pouco para o contexto da Teamsoft, por exemplo. Muitas vezes eu falo com pessoas que já são atendidas por outros fornecedores de desenvolvimento de software, com profissionais da área de compras ou até pessoas da área de tecnologia mesmo, gestores de tecnologia. Muitas vezes eu falo, cara, assim, conversa com a Teamsoft, não com necessariamente com a obrigação de ter que contratá-la. Se você está sendo atendido por um outro fornecedor, beleza, tranquilo, continua com ele, mas conversa com a Teamsoft para ver o que a Teamsoft tem para te ofertar, até para você sentar com o teu fornecedor e falar, fornecedor, a Teamsoft está me oferecendo isso, por que você não me oferece também? Entendeu? Então, acho que essa questão de você fazer uma boa gestão dos contratos ajuda muito na negociação com o fornecedor nesse momento de renovação. Então, é algo que é muito básico e muito simples, mas que muitas vezes é negligenciado e que pode ser resolvido de uma maneira muito tranquila.
Perfeito, eu estou até com o Vitor Marteloso aqui com a gente no YouTube, dizendo, na empresa dele, né, ele diz, nosso sistema de contratos é o SharePoint. Quando dá 90 dias, antes o sistema gera um alerta. E ele tem uma planilha de Excel de Não. curva A, top 10 maiores para fazer o follow-up e dá super certo. Ou seja, ele precisa ter dois sistemas ali em paralelo para poder gerenciar. E dá certo. Mas imagina você ter isso concentrado num lugar só, né? Onde todo mundo possa ter essa visibilidade, como o Vitor tem na empresa dele. Mas tudo isso num lugar só, né? Ter uma solução única, customizada, e que hoje, né, Léo, muita gente pensa que ter um sistema customizado, digital de compras é algo muito oneroso. Eu dei exemplo aqui de grandes empresas e tal, mas não é assim, né, Léo? Não é assim. Não, não é. Com certeza não é. Hoje você tem inúmeras opções no mercado, então você vai ter desde do muito caro ao barato, né? Aí, barato não serve. Não sei, de repente, para o que você precisa, pode servir. Eu gostaria de ter o SAP Ariba ou o mercado eletrônico, porque a plataforma que, mais, que tem mais fornecedor como opção. Mas é essa a sua prioridade? Se for, beleza, mas se não for, né? Ou então, beleza, isso é importante para mim, mas eu não consigo contratar. Então coloca o pezinho no chão e vai para uma opção mais em conta. Então, assim, é muito do que a gente está repetindo aqui, mas eu acho que não custa nada falar de novo, é olhar para o cenário e procurar uma solução que vai atender aquele cenário específico. Como dar uma Ferrari na minha mão, Léo. Eu não vou conseguir tirar o melhor dela, porque eu não tenho toda essa habilidade de condução e nem tem estrada no Brasil para eu utilizar a Ferrari de uma maneira que eu possa ter toda a satisfação com a Ferrari. Então, eu Eu me também não, contento mas com o se quiser carro me que dar eu uma tenho. Ferrari, eu também não, mas se quiser me dar uma Ferrari, tá tranquilo, eu aceito. Nem que seja para dar um rolê aqui Pô, no Rio para só uma tirar uma onda, voltinha, né? só dar Só uma a volta gente na saber, praia. só saber onde a gente vai andar aqui no Rio com a Ferrari. Mas eu estou aberto também a doações aqui, fiquem à vontade, e depois eu passo no Pix para vocês. Léo, já que a gente falou de desempenho de fornecedores, né, de performance de fornecedores, já trazendo o que a gente chama do Supplier Relationship Management, né, o famoso SRM, gestão de fornecedores, etc. Como utilizar dados através de uma plataforma digital, como é da Fenzu, para acompanhar o desempenho de fornecedores de maneira estratégica, né? Ou seja, utilizar os dados de desempenho de fornecedor de forma que o comprador possa tirar as melhores conclusões. Perfeito, Léo, perfeito. Acho que isso também, esse tópico se conecta muito com o tópico de cima, né? Em relação ao que a gente falou de renovação de contratos e etc. Não adianta a gente sentar com o fornecedor para renovar e não ter um mínimo de informações de como foi é, o, a, de como foi durante a vigência do contrato dele, se ele conseguiu cumprir os SLAs, se ele conseguiu de fato prestar um bom serviço ou fornecer os produtos de acordo com o combinado. Né? Então, assim, é uma questão que é muito importante você ter ali a avaliação do seu fornecedor com um painel de performance em tempo real, ter ali algum tipo de NPS, ou até fazer, aí já indo para um outro tópico, que é fazer uma gamificação ali para estimular a excelência dos fornecedores. Né? Então, assim, tem algumas formas da gente atacar essa questão, mas desde que a gente tenha essas informações, mais uma vez, centralizadas e de fácil acesso, para que no momento que você for precisar, você possa ter a informação para poder cobrar o fornecedor ou para poder sentar e negociar com ele de novo. Olha, por que você não está cumprindo suas SLAs? A gente negociou aqui em contrato, esses SLAs você não tem cumprido com eles. Então, a gente pode, de fato, mais uma vez, atacar de uma maneira mais complexa, de ter ali
uma solução de procurement com esse tipo de informação centralizada nela, olhar de novo mais uma vez para uma inteligência artificial, como um chatbot integrado a uma IA para que os profissionais da empresa consigam avaliar os fornecedores a cada momento, a cada ponto de contato com ele. Mas você, mais uma vez, pode ir para uma solução simples, como um formulário no Google, um formulário da Microsoft, para poder ser um tipo de NPS do fornecedor e levar isso para um único local, para lá na frente você conseguir ter o histórico dessas avaliações. Muito bom, cara. Porque gestão de fornecedor acaba ficando à margem do dia a dia do comprador, né? Ele só consegue entender o dia a dia dessa relação fornecedor com a sua empresa quando as coisas estão erradas. A verdade é essa. A gente só é chamado para interferir junto ao fornecedor quando não entrega no prazo, ou está fora da qualidade que foi acordada, ou quando o fornecedor solicita um aumento de preço depois de assinada uma ordem de compras. Mas durante a vigência desse contrato com o fornecedor, ele atendeu, não só no final, né? No correr do contrato, atendeu as solicitações que a gente tinha acertado com ele, que seriam realmente os tópicos de apuração da qualidade do serviço prestado ou dos produtos entregues ao longo do tempo, né? De KPIs muito simples, né? Como o TIF, entre outros, assim. Então, assim, muitas vezes a gestão de fornecedor ela fica deixada de lado. Mais uma vez, a gente fala isso sempre. Um dos maiores vícios dos compradores é sempre comprar com os mesmos fornecedores. E por que isso acontece? Porque tem vício, né? O vício de comprar com os mesmos. Dois, porque não tem tempo para buscar outras soluções no mercado, ou porque simplesmente não entende se aquele fornecedor está performando mal ou bem e automaticamente vai dando pedidos para esse fornecedor. E ele também não tem nem como melhorar, porque se você não der um feedback para ele do que está acontecendo, positivo ou negativo, seja qual for, ele continua fazendo da mesma forma, você não fala nada, né? Então, a gente precisa ter uma rotina de avaliação da performance dos nossos fornecedores, né? Para dialogar com eles, para exigir melhorias. Não só atendendo os contratos da maneira como eles estão, mas exigindo melhorias da qualidade, né? A gente precisa buscar a melhor performance dos nossos fornecedores para nos atender melhor, né? E, isso é uma obrigatoriedade na vida do comprador, que a gente não deixa isso simplesmente à margem. E sistemas, como você falou, Léo, de digitalização, como a Fenzu consegue oferecer para o mercado, permite a gente ter tempo, pelo menos, para olhar isso com um pouco mais de cuidado. E, já que eu tenho que olhar com cuidado vários fatores na área de compras, um que eu gosto muito de apertar os meus alunos, eles estão aqui comigo do Zoom e sabem disso, é importante a gente ter uma visão analítica daquilo que a gente compra, né? Como ter uma visão ampla de todo o custo daquela contratação, seja a compra de um material, seja a aquisição, seja a contratação de um serviço. É o que a gente chama do total cost of ownership, né? O custo total de propriedade. Então, como é que você entende, Léo, que a tecnologia pode nos dar de todos os custos que a gente chama de custos indiretos ou custos escondidos, ocultos no pedido de compra? Perfeito, Léo. Assim, é aquilo, né? Não dá para a gente pensar em reduzir custo do item ou do serviço sem olhar o todo, né? Tem que tentar analisar todo o contexto, né? Que é o que você falou sobre o TCO. E quando eu trabalho com uma ferramenta digitalizada, eu consigo ter ali um mapeamento de custo mais completo do pedido, né? Então eu tenho ali do item, a entrega, passando pelas questões de impostos e outras variáveis de acordo com aquilo que você está adquirindo, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai para algo mais avançado, a gente pode até ali analisar e fazer simulações
de impacto logístico, por exemplo. Quanto custa um pedido se eu dividir ele em 2 entregas? Então, é claro, a questão da centralização das informações acaba te ajudando nisso, e um sistema ele te ajuda exatamente nesse ponto, de ter as informações num único local, né? Eu posso até mesmo ter ali alertas de compras fora do padrão, né? Mostrar se um item custou um percentual a mais por conta de alguma variável, né? Então, de uma variável não necessariamente vinculada ao preço do produto, né? E sim, talvez ao transporte e outras questões de acordo com o que é adquirido, né? Então, aí, mais uma vez, quando você tem as informações num único local, tudo fica muito mais fácil, né? E a depender do que dessa solução, você consegue conectar soluções de BI a esse sistema, por exemplo, e aí construir indicadores de maneira mais dinâmica, né? A depender da sua necessidade. Por exemplo, se você pega o Fenzu hoje e conecta a uma ferramenta de Power BI, você não tem apenas os indicadores que são fornecidos pela interface do Fenzu, mas você consegue criar seus próprios indicadores de acordo com a sua necessidade, né? Então, é um facilitador, algo que acaba se tornando interessante no sentido de você fazer análises que você não está acostumado a fazer no dia a dia, mas você identificou um possível gargalo, em cima daquele gargalo você vai analisar o banco de dados, que está num lugar só, para ter essas informações. Então, eu acho que ajuda justamente nesse sentido. Léo, muito bom, cara, muito bom. E eu já vou pegar um gancho, pegar uma carona com o que você respondeu agora, para ler o resultado da enquete que a gente gerou aqui no YouTube. E a gente perguntou o seguinte para a turma aqui, e obrigado demais por vocês terem respondido. Sua empresa está em que nível de inovação? E 47% das pessoas diz que a empresa usa algum sistema relacionado a compras. Mas o meu ponto é, uma coisa é ter um sistema, Léo. Outra coisa é realmente utilizar o sistema para melhores tomadas de decisão, para redução de custos, para uma melhor contratação de um fornecedor, para realmente o comprador, olhando para a sua carreira, utilizar os dados gerados por esse sistema, como eu falei lá no início, gerar informação para realmente fazer os melhores contratações e ele subir na empresa. Dizer que tem um sistema na sua empresa é bem distante do que utilizado com a melhor performance, né, cara? Sim, sim, não, com certeza, mas assim, eu defendendo o outro lado agora, eu diria também que é muito do sistema que você contrata, porque às vezes você contrata um sistema que não serve para você. O sistema, às vezes, ele é robusto demais ou é simples demais de acordo com o seu cenário, né? Então, é uma, é uma questão que precisa ser muito bem avaliada para de fato você conseguir ter as informações que você necessita dentro de uma determinada solução. E fato, né? Você precisa aproveitar aquilo que você utiliza, né? Se você tem um sistema que ele tá te dando as informações e você não usa elas, aí tem algum problema. Tem algum problema, talvez porque você esteja sobrecarregado com outras rotinas, ou sua equipe esteja pequena, mas se o sistema tem as informações, você provavelmente vai precisar sentar com o seu gestor e o sistema tem as informações, mas você não está conseguindo trabalhar elas bem por falta de tempo. Você provavelmente vai sentar com o seu gestor, olha, eu entendo que contratar uma pessoa nesse momento talvez seja caro, mas é mais caro ainda eu não conseguir tomar as melhores decisões por falta de tempo de tomar essas melhores decisões, entendeu? Então é sempre. Você precisa vender a sua ideia, você precisa vender bem a sua ideia. E aproveitar muito das soluções que o mercado te oferece, de fato. Se aproveitar delas para conseguir atingir resultados realmente
interessante. E contratar um sistema é como um casamento, assim, é muito fácil você começar, mas é muito difícil você rescindir, você fazer a cisão. Porque uma vez que você trabalha com um sistema durante 6 meses, um ano, e você tem uma gama de dados muito grande naquela solução, você tem uma dificuldade muito grande de migrar ele. Por mais que você veja, cara, esse sistema é muito ruim, ele não me atende, mas eu não consigo me livrar dele, porque se eu me livrar dele vai me dar um trabalho gigantesco. E aí você vai morrer abraçado com aquele cara ali, que tá atrapalhando totalmente a sua vida. Então, assim, quem ainda não conseguiu, quem ainda não contratou uma solução, mas está nesse momento, o meu conselho é que escolha muito bem, é que consiga, de fato, encontrar o match perfeito. A melhor solução não é necessária. A melhor solução para você não é necessariamente a, a plataforma ou o sistema mais consolidado no mercado. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, tente tomar essa decisão de uma maneira muito sóbria e muito tranquila, porque uma vez que essa decisão é tomada, e se ela não é tomada de uma maneira assertiva, provavelmente você vai ter uma dificuldade muito grande de lá no futuro fazer uma migração, justamente porque é um trabalho moroso, a implantação de sistema é um trabalho moroso, quem passou por uma implantação na vida sabe como é, então tomar muito cuidado com essa tomada de decisão. Muito bom, Léo, muito bom. A gente está chegando aqui no fim da nossa aula live aula da mentoria para profissionais de compras. Agora 8 horas e 47 minutos no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui as perguntas no nosso chat no YouTube. A galera do YouTube não saiam daqui. A gente tem duas surpresas para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. O Vitor. Ah, não. O André Valentim fez uma pergunta antes aqui, ó. Sei que vocês têm vários treinamentos para compradores. Quais competências e técnicas serão mais valorizadas no comprador do futuro? Foi o que eu disse no início aqui da nossa live sobre aquilo que a gente abordou na mentoria para profissionais de compras durante o mês de março e abril. De tudo que eu falei lá com meus alunos às terças-feiras, nos nossos encontros ao vivo, eu vou resumir em três, André Valentim. A primeira, pensamento analítico e inovação é uma competência fundamental. A segunda, resolução de problemas e criatividade. E a terceira, inteligência emocional. Ah, mas isso cabe para todos os profissionais? Cabe para todos, mas na área de compras é muito, 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 muito importante. Cada vez mais as grandes empresas estão exigindo isso dos compradores, tá? E quem está dizendo isso, em termos gerais, não é o Leonardo Rosa, existe um report que acontece todo ano lá no Fórum Econômico Mundial, que sai, chamado The Future of Jobs, que essas três habilidades estão lá listadas. Você pode conferir lá. Eu posso, como mentor da área de compras, afirmar para vocês que para você e para todo mundo que está aqui, que essas são três habilidades fundamentais. Por isso que eu tratei delas com os meus alunos na mentoria para profissionais de compras. Deixa eu ver aqui, tem um amigo chamado eu mesmo, Me Myself and I aqui. Eu estou iniciando no setor de compras e por ter formação em supply chain, entrei direto como pleno e na parte de CAPEX. O desafio está sendo grande. Se eu posso te dar uma dica, eu mesmo. Aprenda muito sobre Total Cost of Ownership, valor presente líquido, para você poder fazer boas compras de CAPEX, tá bom? Eu ver aqui o Alex Calisto, bom você estar aqui, Alex. O desafio de influenciar a alta gestão da importante decisões baseadas em análise de TCO. A não compra de preço, mas sim de valor. A mudança de CAPEX para OPEX e outros. São grandes oportunidades na carreira. Alex, muito, muito bom ver uma pessoa com esse pensamento, cara. Muito legal. É fácil quebrar a mentalidade da gestão? Não é, mas se você tem dados e sabe apresentar isso de uma maneira realmente coerente, você consegue realmente trazer melhores resultados para a sua carreira. Parabéns, Alex. Muito bom, muito bom. Vamos ver se tem mais algumas
perguntas aqui, algumas colocações, para a gente poder falar das surpresas, né? Vamos lá. Então, deixa eu trazer o Léo de volta para cá. Léo, a primeira surpresa eu deixo para você sobre a nossa parceria estratégia de compras Feizu. Fala aí para a gente, rapaz, o que você tem de novidade para trazer para a turma, não só que está aqui no YouTube, mas também para os nossos alunos da plataforma que estão aqui com a gente no Zoom. Boa, boa. Bom, meu xará me desafiou a fazer aí um curso para vocês, né? Eu, antes de trabalhar com tecnologia, trabalhei com logística e também com compras, e eu sempre tive uma visão muito de inovação, né? De tentar transformar o meu setor de maneira que eu conseguisse tomar as melhores decisões, aliadas às informações. Então, eu sempre tive muito esse viés de tecnologia, mas eu sempre tive muita dificuldade de vender as minhas ideias, de vender os meus projetos para os meus stakeholders, né, para os meus gestores e etc. Então, o que eu construí, o curso que eu construí é justamente com esse objetivo, trazer um pouquinho da dor que eu sempre tive, e imagino que muitos vivam também, ajudando esses profissionais que têm boas ideias, mas que têm dificuldade de vendê-las, a conseguir de fato fazer com que os seus gestores possam ouvi-los e que possam também comprar esses projetos que com certeza, se vocês estão trazendo para eles, e porque vocês geralmente estão vivendo na ponta, né? São projetos que fazem sentido. Então, assim, não adianta eu chegar para o meu gestor e, olha, eu acho que um sistema de procurement vai funcionar, vai melhorar a minha vida. Tá, mas beleza, mas vai funcionar por quê? Eu consigo, a gente está vivendo até hoje sem nenhum sistema, por que eu vou gastar dinheiro com isso? Qual o ganho que eu vou ter? Qual o benefício que eu vou ter? Você sabe que você que está vendendo essa ideia, você está tentando vender essa ideia, você sabe o benefício. Mas você precisa mostrar com números, você precisa mostrar com embasamento, você precisa apresentar de fato cenários, você precisa apresentar cenários, precisa apresentar argumentos que façam o seu gestor entender que, de fato, contratar um sistema de procurement é muito mais barato do que você viver sem um sistema de procurement. Então, a ideia do treinamento, do curso, do treinamento, seja lá como a gente preferir chamar, é exatamente essa, né? Ajudar pessoas que têm boas ideias a vender as suas ideias. É isso aí. Então, a turma que está com a gente aqui no Zoom, que são os alunos da mentoria para profissionais de compras, em breve já vai estar disponível para vocês o treinamento da Fenzu com o Léo Ferreira, para vocês já apertarem o play e já começarem a aprender como defender as suas ideias, como vender com argumentos de maneira persuasiva as suas ideias dentro da empresa, principalmente junto aos seus gestores, como o próprio Alex Calisto falou aqui, ter realmente decisões baseadas em dados, fatos, argumentos que você vai demonstrar junto à sua empresa que realmente vale a pena fazer um investimento que seja numa plataforma de procurement, seja de tudo que você possa estar trazendo de inovação para dentro da sua companhia. Então, galera, já pode apertar o play a partir dessa semana, que o Ricardo já vai soltar para a gente lá na plataforma. Muito bom. E a turma que está aqui no YouTube, eu vou fazer aqui uma enquete rápida e as duas primeiras pessoas que derem a resposta correta aqui no chat vão ganhar uma inscrição com acesso à plataforma do Estratégia de Compras. Esse é o presente da live aula, aula live de hoje, nessa parceria com a Fenzu. Então, dedos no teclado, que eu vou soltar a pergunta agora. Vou escrevê-la aqui no chat e vou falar em seguida. Olha só um minutinho. Qual o mês? Calma, o mês de aniversário do Leonardo Rosa? Não. Do Estratégia de Compras, que esse ano completa, que esse ano completa 10
10 anos aí. Ele caiu aqui meu YouTube, deixa eu voltar aqui. Peraí. Completa 5 anos. Só um minutinho, turma. Por que o YouTube caiu? Deixa eu entrar aqui de novo. Opa, deixa eu entrar aqui, turma. Peraí, caiu. Vamos lá, a turma aqui da nossa mentoria já sabe, então não vale. Deixa eu entrar aqui que meu YouTube caiu, não sei por quê. Vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Beleza. Aqui. Boa. Deixa eu ver se eu voltei aqui. Voltei? Voltei. Qual é o mês de aniversário do Estratégia de Compras? Então, qual é o mês de aniversário do Estratégia de Compras? Vamos ver aqui. Ih, ninguém acertou, hein? Tem 12 chances de acertar. Na boa, ninguém acertou até agora. Ninguém acertou. E ainda dei a dica, mês do meu aniversário. Fácil. Qual o mês? Opa, parou. O primeiro já levou aqui, eu não vou falar quem. Segundo, já tem 2 pessoas aqui. Então, Boa. André Valentim e Maria Eduarda Bandeira Xavier entrem em contato comigo através do direct do Instagram, que o Ricardo vai entrar em contato com vocês e a gente vai dar esse presente para vocês no dia de hoje. Então, Maria Eduarda Bandeira Xavier e Alex Valentim responderam no mês de agosto. No mês de agosto. Eu faço aniversário no mês de agosto, Eu dia também, Léo. 6. Pô, Você também, é? Qual é o dia que você faz? 14. Eu faço dia 5 de agosto, então a gente vai comemorar junto. Eu, você e o Estratégia, que esse ano completa 5 anos, o Estratégia completa 5 anos de vida. Graças a Deus, transformando compradores e profissionais de sucesso, profissionais estratégicos. E eu sou muito feliz com o trabalho que a gente vem fazendo. Léo, muito obrigado por você estar aqui com a gente novamente. Tenho certeza que o seu curso vai valorizar ainda mais os nossos profissionais de compras e vão realmente conseguir ter um poder de convencimento das suas empresas muito grande através dessa técnica de persuasão e de venda de ideias, né, da companhia. Léo, com a sua mensagem final, fala para a gente, para a turma aqui do YouTube, porque a galera que está com a gente no Zoom continua com a gente, tem 2 perguntas para a gente responder, exclusivas para os nossos alunos da plataforma. Legal. Então, só agradecer, Léo, pela oportunidade mais uma vez de conversar com essa galera. Deixar aí o pessoal à vontade, que quiser me seguir no LinkedIn, tá? Tô lá como Leonardo Ferreiras, tá? Então, quiser me chamar lá, bater um papo, me disponibilizo para entender um pouquinho do cenário de cada um, entender se a gente tem alguma oportunidade, sempre tem, né? De automatizar um determinado processo, otimizar um determinado processo. Então, eu queria deixar vocês muito à vontade para, de repente, me chamar, para bater um papo e a gente entender o cenário aí de cada um e tentar ajudá-los na medida do possível, tá? Eu gosto muito de entender o contexto de cada um e tentar ajudar de alguma forma, né? Eu tenho uma experiência aí legal, não só na digitalização de processos de compras, mas também de processos para outras áreas. Então, acho que eu posso ajudá-los aí, pelo menos, para bater um papo com vocês e tentar entender se existe uma oportunidade aí de melhorar os processos internos aí de cada um. Muito bom, Léo. Muito obrigado. Lembrando a todo mundo que está com a gente aqui ao vivo no YouTube e a turma aqui também na nossa plataforma, que amanhã eu vou estar em um podcast aqui no Rio de Janeiro com o pessoal da Blue Easy a partir das 7h30 da noite, fazendo uma live diferente para vocês, junto com o Edgar Meante da Blue Easy. Eu espero vocês de novo amanhã, 7h30 da noite, mesmo que seja véspera de feriado, mais um feriado, estaremos juntos às 19h30.
Forte abraço, turma, galera aqui do YouTube. Eu deixo meu abraço, meu carinho. A gente se encontra amanhã de novo às 9h30. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.